fortalecimento da cooperação marítima e a segurança no Atlântico Sul, temos a honra de receber os especialistas, professora doutora Tatiana Silva da Silva, professora associada do Departamento de Geodésia do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o contra-almirante Luciano Calixto de Almeida Júnior, comandante de operações marítimas e proteção da Amazônia Azul. Cada painelista terá 20 minutos para apresentar suas considerações sobre os seguintes tópicos: planejamento espacial marinho e consciência situacional marítima. A condução do painel ficará a cargo do capitão de Mar-e-Guerra Leonardo Faria de Matos, professor da Escola de Guerra Naval, que atuará como mediador das apresentações. Convidam-se os painelistas e o mediador a ocuparem seus lugares no auditório. Muito bom dia a todos, uma satisfação muito grande poder estar aqui conduzindo um evento de tamanha importância. Cumprimento ao almirante, nosso ex-ministro, almirante Mauro César. Chefe, ver o senhor aqui é sempre motivo de energia para todos nós, o senhor nos inspira. Almirante Léo Ferreira também, demais membros do almirantado, ex-membros do almirantado. Uma saudação especial para as delegações dos países amigos aqui da região, muito bom tê-los aqui. Também ressaltar a presença do almirante Nuno, do nosso país irmão, Portugal. Almirante Nuno, uma satisfação enorme. E, logicamente, nossos alunos, meus alunos especiais, do CEPEM, do SEMOS, do CAEP. Eu já considero o CAEP aí também como parte aí da minha vida acadêmica, uma satisfação muito grande. Também aos pesquisadores civis, acadêmicos, jovens que estão aqui, muito importante. Um evento como esse não pode ser apenas um evento de militares. Logicamente, assim, um orgulho danado de ver nossos jovens civis aqui, acadêmicos, presentes, né? Especial menção para os meus pesquisadores do Núcleo de Avaliação da Conjuntura da Escola de Guerra Naval, não poderia deixar de mencioná-los. Como nós vimos nas apresentações iniciais, na conferência magna do nosso chefe de Estado-Maior da Armada, a palavra que mais anotei aqui no meu caderninho, parei de anotar, foi geopolítica. Conflitos, geopolítica, situação internacional. Nós, efetivamente, estamos vivendo, na minha avaliação, um dos momentos mais complicados do cenário internacional, pelo menos desde quando eu me entendo. Nós estamos com um conflito Rússia e Ucrânia em andamento, mais de 4 anos de conflito, sem uma previsão de quando esse conflito vai acabar. Temos toda essa tensão no Oriente Médio. Hoje, pela manhã, voltamos a ter ataques lá no Líbano, onde temos força de paz da Unifil, onde alguns dos nossos almirantes, alguns dos nossos oficiais aqui presentes fizeram parte. Já tivemos mortos na Unifil recentemente, né, peacekeepers da Indonésia, infelizmente. Então, o mundo passa por um momento de extrema instabilidade. E como também vimos nas apresentações, e tive a satisfação de acompanhar ontem, antes de ontem, aqui na Escola Naval, as reuniões das OPACas. Cumprimento o embaixador Cozendei também, que esteve à frente aí da condução do evento, junto com o nosso chanceler. É inspirador ver o nosso Atlântico Sul tendo agora uma direção, um rumo, digamos assim, uma proa, como nós falamos na Marinha, e os documentos que foram assinados ontem nos inspiram, mas também nos desafiam. Temos que tornar o que está escrito nesses documentos em algo concreto. E é isso que nós, hoje, né, nesse painel e também na parte da tarde, vamos tentar conduzir e vamos tentar avançar nessa agenda. Nosso painel, como todos os senhores e as senhoras tiveram a oportunidade de ver, vai contar com a apresentação da professora Tatiana. Vamos ver inicialmente a questão do ambiente marinho do ponto de vista econômico, do ponto de vista científico. E aí, professora, me permita, eu não posso deixar de mencionar, porque, como a senhora sabe, nessa casa passei 4 anos, como muitos daqui também, e é uma casa, a Marinha tem essa tradição, né, nós nos orgulhamos muito disso, de sempre ter essa parceria com a ciência,
né? Vemos aí a Amazônia Azul, todos os projetos que temos em conjunto com os nossos cientistas. Não podemos esquecer que por essa casa passou Álvaro Alberto, almirante Álvaro Alberto, nossa referência para o programa nuclear da Marinha, e também o almirante Paulo Moreira, como a senhora, oceanógrafo, né, patrono da oceanografia brasileira, e todos os dois passaram aqui por Villegagnon, entre muitos outros. Então, estar aqui hoje é um motivo também de muita alegria por esse sentido. A escola superior mais antiga do Brasil, a Escola Naval, é motivo de grande satisfação. E, em seguida, teremos o almirante Calixto, que vai nos trazer a parte da segurança, a parte de como nós podemos, mais com foco na segurança, mais com foco no controle de área marítima, no acompanhamento dos vários problemas que nós vimos, já nominados aqui pelos panelistas antecessores, pelas autoridades que falaram. Então, sem mais delongas, gostaria de convidar a professora Tatiana para iniciar a sua apresentação. Por favor, professora. Bom dia a todos, os cumprimentos às autoridades presentes, já anteriormente citadas, a todos que estão aqui nos assistindo, presencial e online. Então, nosso objetivo aqui é trazer alguns elementos do planejamento espacial marinho, então, que possam colaborar no contexto das opacas. Deixa eu dar uma olhadinha no que está acontecendo. Deixa eu ver. Vamos preencher, então, um pouco o silêncio. Então, já adiantando aqui algumas coisas, né? Então, o planejamento espacial marinho no Brasil, ele tem a coordenação da Marinha do Brasil, na figura da CECIRM e do MMA, e tem como parceiro estratégico o Comitê Executivo do PEN. Se adotou como estratégia de que essa elaboração fosse dividida em 4 estudos regionais, que depois, obviamente, deveriam ter uma capacidade de integração ao final. O projeto piloto foi escolhido para ser executado na região sul, então, faço parte então, da coordenação técnica científica do PEN-Sul, e ele tem essa missão, então, de traçar um caminho metodológico, uma estrutura que seja, então, replicável, adaptável às demais regiões. A região sul, a região sudeste e a região norte têm financiamento por parte do BNDES, e a região nordeste tem os recursos do GFMAR, então, gerenciados pela FUNBIL. Será que agora conseguimos avançar? Vou adiantar um pouquinho as coisas também. Então, com relação ao PEN-Sul, como eu falei anteriormente, ele foi o primeiro a entrar em execução. Atualmente, a gente tem as nossas 3 fases em simultâneo. A fase 1 é mais voltada a uma questão diagnóstica de todos os setores marítimos, de questões mais ambientais e ecológicas. A fase 2 ela é mais voltada à projeção de cenários, e a fase 3, então, seria onde se consolida tudo isso, se passa por uma fase de negociação intersetorial e se chega ao, então, chamado Plano de Gestão Espacial Marinho. Então, a região sul tem essas 3 fases agora andando concomitantemente, a gente teve que fazer vários ajustes com relação à metodologia, e aqui é o ônus de ser o projeto piloto, principalmente com relação a como fazer o processo todo de participação pública. A gente precisou adaptar para determinadas comunidades, com ênfase, então, aqui eu falo na pesca artesanal, que tem as suas características intrínsecas e que não poderiam ter uma metodologia padrão quando comparado aos outros demais setores marítimos, né? Então, a região Nordeste foi a segunda a iniciar no processo de planejamento espacial marinho,
que também já está na fase 1 mais avançada. Em seguida veio o Sudeste, também na fase 1, e a região Norte, então, tem previsão de contratação até o final desse semestre. Enquanto a gente ajusta a apresentação, vou me dar o direito, então, de contar uma historinha que vai nos ajudar a entender o resto da conversa, e vou ser obrigada a falar do meu filho, que se ele estivesse nos ouvindo, acredito que não, porque está em aula, teria problemas em casa logo em seguida, mas o meu campus, né, na URGS, ele fica entre os municípios de Porto Alegre e Viamão. Então, eu decidi estruturar minha residência em Viamão, que logisticamente fazia muito sentido, é um local seguro, próximo do meu ponto de trabalho, tem escola muito perto, mas há uns 2 anos meu filho vinha apresentando problemas na escola, que é uma escola com método tradicional, né? E isso veio piorando progressivamente, até que no final do ano passado eu cheguei à conclusão de que teria que rearranjar minha logística e que o ideal para ele seria uma escola baseada em projeto. Eis que esse tipo de escola só existe em Porto Alegre. Encontrei uma que parecia mais adequada. E aí, da tortura, que era todo dia de manhã, quando ele me pedia para não ir à aula, passou a ter a felicidade de ir para a escola, e já no primeiro bimestre teve um aumento de desempenho médio de 60%. Então, conto isso para dizer que o problema não era o indivíduo. O problema é que ele estava exposto a uma estrutura e a uma funcionalidade que não permitiam que aquele potencial se expressasse em desempenho. Então, falo isso para dizer que o espaço ele não é uma entidade neutra, ele organiza as conexões e, por consequência, ele também rege, né? Ele determina o funcionamento, as conexões e o sucesso dessas conexões em termos de desempenho. Acho que agora eu vou precisar de métodos gráficos, então vou pedir para colocar a apresentação, e se a gente puder ir passando, nem que seja manualmente. Muito bem, então seguimos. Agora falando em conexões, né? Como é que a gente vê essas conexões no oceano? Então, o que significa conexões? Então, nos oceanos, o que a gente trata aqui como conexão, ou seja, de um elemento que gera uma determinada produtividade e para onde o benefício gerado por esse setor marítimo, no caso, sempre vai ficar distante um do outro. No continente, a gente tem determinadas atividades humanas que, às vezes, o benefício é alocado, digamos, em áreas muito próximas, o que não acontece no oceano. Então, no oceano, a gente tem os setores marítimos sendo executados, mas todo esse benefício é transferido para algum local em terra. Além disso, não existe atividade no mar sem uma infraestrutura em costa. Então, a relação que a gente tem terra-mar e os pontos críticos que a gente tem, os pontos estratégicos dessas infraestruturas no mar, na terra, desculpa, é algo que a gente precisa considerar. Então, essas teleconexões, porque às vezes no oceano a gente tem algo que pode ser determinado pela distância, como, por exemplo, a aquicultura, ela depende muito das infraestruturas em terra, então a gente vai ver uma concentração maior, pelo menos na região sul é assim, em áreas muito próximas à costa. Não acontece isso com a pesca industrial. Às vezes, a distância de onde se capturam os estoques são muito, muito longes com relação a onde essa carga é alocada ou chega à costa, e o benefício também se transmite às regiões costeiras. Então, por mais que essas teleconexões elas sejam muito mais evidentes do ponto de vista da demanda, ou melhor dizendo, do link que a gente tem entre as áreas produtivas e para onde esse benefício socioeconômico se dirige, ela também é mais invisível pela característica do próprio oceano.
de ter uma tridimensionalidade que é importante e de que, às vezes, como não está no nosso olhar, né, do ponto de vista das pessoas que quase sempre estão no continente, com exceção aí algumas poucas. Fui informada que vocês vão ainda ter que me ouvir contar a história. Olha, achava que era por 2 minutos, mas deu uma adiantadinha. Obrigada. Vou passar as coisas que eu já comentei aqui. Então, aqui a gente, né, volta à questão que o espaço não é neutro, ele estrutura essas relações determinam, então, o desempenho no sistema, e aqui a gente propôs o termo de tratar isso como inteligência territorial. E as teleconexões, então, que era o ponto que a gente estava, que as relações espaciais são complexas, no oceano elas são muito diferentes do que a gente normalmente vê em continente, e às vezes elas são baseadas na proximidade, mas às vezes muito dissociada delas, e dentro do planejamento espacial marinho a gente precisa considerar como cada setor marítimo, de uma maneira diferente, tem um benefício socioeconômico espacializado no mar, e que a gente precisa fazer a relação de para onde ele vai em continente, às vezes é para um município costeiro, às vezes é para um estado inteiro, às vezes é para fora do país, inclusive. Muito bem. Até o momento, a gente não tem um planejamento espacial marinho implementado no Brasil, né? Então, até o momento, a gente pode dizer que esse sistema é um sistema auto-organizado e tem uma série de caminhos que a gente poderia adotar para chegar, então, no plano especificamente. Muito bem, mas qual é a garantia, então, de que esse plano possa ter um ótimo desempenho? Então, como eu falei antes, tem países que têm uma abordagem muito diferente do que agora a gente está propondo, que em seguida a gente vai falar sobre isso, mas a importação desses modelos ou desses frameworks não necessariamente seria uma vantagem para nós, considerando as características brasileiras, o nosso espaço, que é muito superior à maioria de vários outros países que já têm implementado, e com toda a nossa diversidade socioeconômica, cultural e ambiental. Então, o que é o PEN? Voltando um pouquinho. Obrigada, então, pessoal. Retomando. Bom, voltando ao tema nosso, falando um pouco sobre o que é o planejamento espacial marinho, quais são as características que se assumiu para o planejamento espacial marinho brasileiro. Então, ele é o processo de organização do uso do mar, né? Ele é um instrumento de ordenamento territorial que deve considerar questões socioeconômicas e questões ambientais ou ecológicas, há um espelho quase que é o zoneamento ecológico-econômico, voltado aos estados brasileiros, mas que tem aí algumas características, algumas diferenças e, principalmente, alguns desafios quando comparado aos instrumentos que a gente tem voltados para as áreas emersas. O primeiro deles é o aspecto dinâmico do oceano e também a questão da tridimensionalidade. Fora isso, como a gente acabou de falar, e eu acabei me estendendo bastante com relação às teleconexões, coisas que acontecem no oceano. Onde estávamos? Nos desafios adicionais que a gente tem quando considera um instrumento de ordenamento territorial para um sistema oceânico. Então, a gente estava falando da questão não só dinâmica do oceano, né? Então, a gente tem uma escala temporal aí que a gente precisa observar. Então, alguns processos são muito mais constantes, digamos assim, ou menos voláteis em áreas continentais, quando comparado ao oceano, e também a questão da tridimensionalidade, porque no oceano a gente pode ter usos em superfície, como a navegação, como a segurança, a gente tem usos de coluna d'água, digamos assim, como alguns recursos pesqueiros, e a gente tem aí atividades também de fundo, como a mineração, e também o fundo pode ser suporte, então, para as outras atividades que ocorrem também nos outros 3 níveis. Então, é uma realidade muito distinta quando a gente trabalha com ordenamento territorial de continente.
ele tem que ser de base integrada e ecossistêmica. Então, isso faz parte do nosso termo de referência, e depois a gente vai falar sobre como é que isso se expressa, então, na estrutura que está sendo proposta, e não necessariamente um instrumento de indicação de uso do tipo rádio. O que a gente quer dizer com isso? Que a navegação vai ficar ali, que a eólica offshore vai ficar lá, que a pesca vai ficar aqui. Então, a gente tem que ter algo mais flexível e que comporte esse aspecto dinâmico, não só do oceano no sentido dos seus processos naturais, mas dinâmico no sentido das novas oportunidades socioeconômicas e de desenvolvimento que a gente tem no nosso horizonte. Então, muito bem. Já ia esquecendo de trocar o slide. Então, como é que a gente sai do reconhecimento de que essas conexões ou de teleconexões são importantes dentro do planejamento espacial marinho no contexto brasileiro? Como é que a gente transforma isso em inteligência territorial e que métricas a gente consegue, então, utilizar para ter uma medida de desempenho que justamente reflita, então, a nossa inteligência territorial. Muito bem, agora a questão de livro, né? Então, o nosso primeiro passo em qualquer instrumento desse tipo é a proposição de unidades de planejamento e gestão, e que devem ser áreas homogêneas do ponto de vista da sua estrutura interna. Então, elas têm uma homogeneidade em termos de funcionalidade e também de estrutura física, digamos assim. Só que quando a gente olha o oceano entendendo que ele é um sistema de uso humano, ou seja, ele tem uma estrutura que é do ambiente físico e biológico, mas também tem uma estrutura de uso humano. Então, nesse caso, a gente não pode deixar de incorporar justamente as nossas facilidades e infraestruturas em terra, como a gente falou antes. Elas são chave justamente para o funcionamento desse sistema, porque todos os setores marítimos, como a gente falou antes, dependem de algum lugar para desembarcar, dependem de um ponto estrutural, como os portos, dependem dos estuários para a entrada de recursos e etc. No caso do Pensul, especificamente, a gente também fez uso da percepção dos usuários a respeito dessa estrutura em função. Então, o quanto a distância de portos é importante para eles, o quanto a profundidade limita as suas atividades, se eles dependem ou não de centros costeiros urbanos e etc. Então, aqui só um exemplo. Claro que essa estrutura pode ser diferente para outras regiões brasileiras, e aqui já fazendo um gancho para a parte da fala seguinte, para outros países. Então, para a região sul, esses foram os aspectos que mais expressam a estrutura e funcionamento do sistema na região sul. A gente trabalha com 2 escalas e também considera pesos diferentes, digamos assim, para determinados atributos, para as áreas que são mais próximas da costa, ou seja, dentro do mar territorial, quanto às demais profundidades mais altas e mais distantes da costa. Agora, entrando no nível de desempenho, bom, se a gente reconhece que o sistema marinho, considerando o uso humano, seria interessante para o caso brasileiro ter uma medida de desempenho, aqui surge, então, o índice de desempenho do uso dos serviços ecossistêmicos do mar e do ZIMAR. Então, a proposta é incluir na lógica central do planejamento espacial marinho uma métrica que visa reconhecer a dependência dos setores marítimos a todos os serviços ecossistêmicos que o mar provê e tentar colocar isso de uma maneira flexível, adaptável para as demais regiões, de uma maneira que a gente tenha uma linguagem comum, e aqui também num novo gancho para a parte seguinte da fala, entre as regiões brasileiras, mas por que não para diferentes países. O conceito, ele é muito simples, na verdade. Como é que a gente reconhece que esse desempenho pode ser entendido? Ele vai ser tanto maior quanto maior o benefício socioeconômico que os setores marítimos, de uma maneira integrada, provêm. Claro que a análise é feita setorialmente, mas depois a gente precisa integrar tudo isso. Na região sul, a abordagem está muito baseada em empregos e massa salarial, mas, novamente, isso pode ser adaptado às demais regiões à medida que outros parâmetros possam ser mais importantes. É tanto menor quanto maior o conflito entre setores,
justamente no uso desses serviços ecossistêmicos, porque às vezes eles estão no mesmo local, mas não competem e nem evitam que um ou outro setor coexista, e tanto menor quanto maior o risco de habitat ou o risco de perda de serviços ecossistêmicos, que aí a relação agora não só entre os setores, que é o caso do conflito, mas de todos os setores para com os habitats onde eles estão ou que eles podem influenciar a maiores distâncias. Justamente porque no oceano a gente tem essa característica que os efeitos de tudo que se faz pode, então, se permear, né, algumas vezes a longas distâncias. Claro que cada uma dessas caixas da equação, elas são compostas por modelos que aí são mais complicados. Essas figurinhas não é para assustar ninguém, mas é só uma representação da lógica. Mas, como eu disse antes, cada um desses 3 parâmetros principais, ou 3 critérios principais, podem ter leituras diferentes de como ele deve ser elaborado e modelado entre regiões ou entre países. Então, as vantagens do uso do índice no PEN é que é uma medida de desempenho que segue essas regras, como a gente falou antes, mas de uma maneira relativa. Aqui a gente não está apontando áreas com desempenho ruim, nem um desempenho bom. Ele é maior ou melhor dentro de uma área que a gente está considerando, e aí a gente consegue ver as, digamos, fragilidades e potenciais maiores ou menores de uma maneira relativa. Ele permite a detecção, então, de componentes possíveis de serem modificados, a fim de aumentar o desempenho. Então, se numa determinada unidade de planejamento de gestão o meu desempenho é baixo, ele é baixo por quê? Porque ele não tem tido o benefício socioeconômico alto no momento atual e nem nas projeções de tendência, ou é porque é uma área que tem um conflito alto? Se há um conflito alto, talvez haja maneiras de gerir essa situação. Ele é integrado, então ele assume que o bem-estar amplo tem que estar acima do desenvolvimento de um setor. Aqui a gente não analisa o índice setor a setor, a gente tem uma visão macro da combinação de todos os setores e dos hábitos ao mesmo tempo, e parte da premissa, então, que o ganho macro ele tem que ser maior que o ganho micro. Informa e qualifica o posterior processo de negociação e de tomada de decisão, que depois vai se materializar no plano de gestão espacial marinho. Então, aqui é um exemplo do PENSUL, de como estão as nossas unidades de planejamento de gestão, e aí, com base nesse índice, como eu falei antes, não só no momento atual, mas com base nas projeções das tendências econômicas de todos os setores, a gente consegue entender essas unidades, em princípio, ainda em fase de validação em 3 classes, como aquelas estratégicas, ou seja, aquelas unidades que têm um desempenho muito bom e seguem com um desempenho bom, apesar dos cenários em termos de expansão espacial e de tendência econômica, as críticas onde esse desempenho é baixo ou ele decresce ao longo do tempo, nas nossas projeções, e as resilientes que se mantêm estáveis, apesar das variações das tendências econômicas ou da expansão espacial. Então, só com base nisso, a gente tem uma primeira camada de planejamento, a partir da qual já pode-se gerar uma série de diretrizes e metas de desenvolvimento e conservação, o que depois pode vir a ser refinado nas oficinas de negociação intersetorial, com um nível de resolução um pouco mais alto. Então, diretriz transversal para todos os setores na leitura desse índice. Então, ler o IDUSE como indicador de guia social de operação. Quanto menor o índice, menor a legitimidade para expandir. E o inverso também é verdadeiro. Ele assume corresponsabilidade, porque um desempenho ruim não é culpa de um único setor, mas ele é o resultado coletivo integrado da compatibilidade de todos os setores que atuam numa determinada área. Ele gera a base, então, para negociar as adaptações via arranjos de cogestão, então, com metas de aumento do IDUSE, ou seja, sempre com o objetivo do ganho macro. E, ao integrar o IDUSE nos próprios instrumentos setoriais de planejamento, ele visa, então, dar uma base mínima para que os setores também se organizem, sempre com respeito a essa versão integrada e, do ponto de vista estratégico de todos os setores de uma maneira conjunta. E, por que não, então, aqui a parte ousada da fala, avançar para a cooperação baseada em desempenho, também para além das regiões brasileiras, com indicadores comuns no âmbito das opacas. Não necessariamente esse que a gente está trazendo aqui agora, mas seguindo uma lógica semelhante.
Porque, como eu falei antes, a gente tem um benefício socioeconômico que, claro, a gente tem os registros dos nossos dados setoriais de uma maneira no Brasil, vai ser diferente em outros países, mas a gente consegue gerar um índice de benefício que varie num intervalo padronizado, vamos dizer, de 0 a 1, e que a gente possa, então, passar a comparar as nossas capacidades em termos de desempenho. Porque cada um desses 3 componentes, benefício socioeconômico, conflito entre setores e risco de perda de serviços ecossistêmicos, podem ser lidos de maneiras diferentes em diferentes regiões, mas eles compõem esse tripé, que seria a nossa base, então, de leitura do desempenho. Então, agora, em termos de desafio atual, né, do diagnóstico, a gente sabe que os países operam com metodologias distintas, têm disponibilidade de dados em diferentes níveis, isso também ocorre internamente quando a gente avalia não só o Brasil, mas até mesmo dentro das próprias regiões e com arranjos institucionais variados. Então, isso traz desafios para o ordenamento em águas jurisdicionais e dificulta, então, um diálogo espacial efetivo no Atlântico Sul. Então, a lacuna que a gente detecta é que o oceano está juridicamente estruturado em função da UNCLOS, mas não é operacionalmente inteligível no ponto de vista de ter uma base comum de diálogo. Então, falta essa base que permita analisar, comparar e decidir sobre o espaço marinho de uma maneira conjunta. Então, a virada proposta é ter indicadores comuns, como exemplo dessa leitura que se fez para o PENSUL a ser aplicado no restante do país, de ter esses critérios principais em termos de benefício socioeconômico, risco e conflito. Cada país, aí, nesse caso, constrói a partir dos seus próprios dados, e o resultado é a gente ter uma comparabilidade sem uma padronização rígida, porque a gente sabe o quão difícil é ter essa padronização, às vezes, mesmo internamente a cada um dos países. Então, com isso, se cria uma linguagem, enfoque comuns, mesmo em contextos de dados e capacidades institucionais muito diferentes. Então, a transição para essa lógica, então, se visa, né, a partir dessa base técnico-operacional, fortalecer o ordenamento jurídico já estabelecido pela UNCLOS. Não se trata, então, só apenas de ampliar a cooperação, mas de oferecer sua capacidade de orientar as decisões, preenchendo essa lacuna entre regulação e capacidade analítica, e evoluir, então, em arranjos baseados em consenso para mecanismos apoiados em informação, critérios e instrumentos, a exemplo do que se está propondo no PENSUL e no PEN do Brasil, de uma maneira geral, com unidades de planejamento e gestão que saem de uma visão integrada dos sistemas de uso marinho e indicadores segundo a mesma lógica, que considerem, então, esse tripé em termos de desempenho. Então, transformar a cooperação em capacidade efetiva de decisão no espaço. O que isso implica na lógica? Então, estruturar essas decisões de forma coordenada entre setores e países, permitindo responder de forma objetiva onde investir, onde proteger, onde compatibilizar o uso, porque mesmo de uma maneira relativa e de uma maneira muito agregada, porque esses critérios são altamente agregados, a gente consegue antecipar conflitos, orientando a compatibilização antes da disputa, a gente consegue incorporar a conservação ambiental como critério estruturante da decisão, e não como uma restrição posterior, agilizando, por exemplo, os processos de licenciamento, e a gente consegue, então, reduzir a dependência de negociações ad hoc, ampliando a consistência e a previsibilidade, uma vez que a gente já tem uma base de inteligência territorial já considerada e já implementada. Então, em termos de base conceitual, onde entra o PEN, justamente nessa construção de uma linguagem comum entre países, então, a gente já vem trabalhando nessa linguagem comum entre regiões e poderia se expandir, uma leitura integrada do território marinho como um sistema dinâmico, com todas as características que a gente falou antes, com instrumentos que conectam a cooperação a desempenho, a exemplo, e não necessariamente o uso direto, mas seguindo a lógica do que se vem fazendo no reconhecimento e detecção e definição das unidades de planejamento e gestão, e na formulação do índice de desempenho, e o PEN, então, com uma infraestrutura de cooperação entre países do Atlântico Sul.
Implicações estratégicas, a ausência dessa linguagem, então, reduz a nossa capacidade de coordenação, né? A fragmentação setorial limita essa decisão integrada, e a dependência de frameworks externos, como a gente estava falando agora no início da nossa conversa, ele pode levar a deslocar prioridades regionais. Em outras palavras, estruturas de PEM de outros países não necessariamente vão se adaptar ao caso brasileiro, e é a opinião, pelo menos, da equipe do PENSUL, que não seria, de fato, o caso. Então, sem uma base própria de inteligência territorial, a capacidade de decisão permanece bastante limitada. Ups! Bom, como mensagem final, já aproveito para pedir desculpas sobre todas as interrupções, eu espero que a gente possa ter contribuído. A capacidade de decidir sobre o uso do espaço marinho depende de critérios e instrumentos que tornem esse espaço inteligível para a decisão. E sem inteligência territorial, não há soberania operacional. Então, meus agradecimentos aqui à Marinha do Brasil, que tanto tem nos apoiado não só na elaboração do planejamento espacial marinho na região sul, mas também vários outros projetos e frentes lá na região sul, e mais especificamente no Rio Grande do Sul. Transmito o agradecimento da equipe, ao BMMA, que tem aí nos apoiado na coordenação nacional do PEN, e, por último, não menos importante, ao BNDES, que tem nos dado suporte que vai muito além do financiamento. Meu obrigado. Obrigado, professora Tatiana, excelente apresentação. O tema, obviamente, ficou claro para toda a nossa audiência da importância do tema e do trabalho excepcional que a senhora tem conduzido à frente do PENSUL, que certamente pode sim, né, me permita, eu acho que com trabalho, nós já temos a decisão política, né, que foi assinada ontem, então, com um trabalho como esse que a senhora conduz lá no PENSUL, acho que podemos sim estender para os demais países irmãos aqui do Atlântico Sul. Muito obrigado. Almirante Calixto, satisfação agora ouvi-lo, por favor. Distintas autoridades civis e militares já nomeadas, senhoras e senhores que participam presencial ou virtualmente deste simpósio, muito bom dia. Na conferência magna que me antecedeu, o senhor chefe de Estado-Maior da Armada da Marinha do Brasil ressaltou a importância de os Estados-membros das OPACAS possuírem capacidades mínimas próprias para vigiar seus espaços marítimos e de empregar essa capacidade em uma arquitetura cooperativa, baseada em confiança e interoperabilidade. Nesse contexto, a coordenação da área marítima do Atlântico Sul, a CAMAS, hoje sob responsabilidade da Marinha do Brasil, se apresenta como instrumento viável e acessível para o desenvolvimento da consciência situacional marítima integrada no Atlântico Sul e para a construção da governança marítima no âmbito das OPACAS. O Atlântico Sul vem se consolidando como um espaço de crescente relevância estratégica no cenário internacional, constituindo-se como um ativo essencial para o funcionamento do comércio global e para a segurança energética e a logística dos países do seu entorno. É um espaço vital de estabilidade, mas que não está imune a pressões. Portanto, torna-se fundamental identificar não apenas suas oportunidades, mas também as vulnerabilidades e desafios que incidem sobre a região. Nesse espaço marítimo, observa-se o fortalecimento da economia azul, por meio da pesca sustentável, aquicultura, energias renováveis, transporte marítimo, turismo, biotecnologia marinha, mineração responsável. Ao mesmo tempo, observa-se uma crescente competição por recursos, tais como petróleo, gás, minérios, terras raras e pescado. As linhas de comunicação marítimas tornam-se cada vez mais densas e críticas no Atlântico Sul, como podemos verificar nesse mapa. Elas conectam a América do Sul e a África entre si e a outros espaços marítimos, sustentando fluxos essenciais para a economia e para as cadeias logísticas globais.
Em uma ordem mundial cada vez mais instável, o Atlântico Sul passa a ser rota alternativa para os riscos associados aos choke points, como os estreitos do Oriente Médio e o Canal do Panamá. Nesse mesmo ambiente de oportunidades, as redes ilícitas transnacionais exploram fragilidades, inserindo-se nas rotas comerciais e de pesca e explorando o aumento do tráfego marítimo para reduzir custos e elevar a probabilidade de sucesso nas suas operações. O Atlântico Sul passa, portanto, a representar simultaneamente um vetor de prosperidade e um espaço de vulnerabilidade. O aumento do tráfego marítimo no Atlântico Sul não é apenas uma percepção, mas um fenômeno mensurável. Dados do Comando de Operações Marítimas e Proteção da Amazônia Azul, COMPAAS, da Marinha do Brasil, indicam que nesse domínio operacional circulam aproximadamente 90% do comércio exterior dos seus estados costeiros, com um crescimento superior a 30% no tráfego de navios mercantes entre 2023 e 2026. No caso do Brasil, o tráfego marítimo corresponde a 95% do comércio exterior. Esses dados refletem a intensificação das cadeias logísticas globais e ampliam significativamente a complexidade desse ambiente marítimo, ao mesmo tempo em que se observa a crescente utilização desse espaço por fluxos ilícitos globais como pirataria, crime organizado transnacional, pesca ilegal, riscos ambientais e ameaças híbridas. Ressalta-se ainda a presença de atores extra-regionais no Atlântico Sul, o que reforça o valor estratégico da região e introduz novas pressões sobre o equilíbrio regional. Diante desse cenário, no plano operacional, o desafio deixa de ser apenas o de monitorar o espaço marítimo e passa a ser o de compreender, em meio a um grande volume de dados, aquilo que efetivamente representa risco, exigindo uma abordagem baseada em inteligência, integração e governança marítima. Estamos diante de um ambiente cada vez mais complexo no Atlântico Sul, cuja estabilidade é crescentemente pressionada por dinâmicas extra-regionais e por um conjunto persistente de ameaças não tradicionais. Nesse contexto, torna-se premente que os estados costeiros do Atlântico Sul promovam mecanismos que preservem as suas soberanias, permitam a cooperação em benefício da paz regional e evitem condições que possam justificar processos indesejáveis de securitização e de intervenção externa, muitas vezes com objetivos ocultos. Para preservar o Atlântico Sul como zona de paz, mantendo a boa ordem no mar, vemos a necessidade de atender a 3 requisitos fundamentais. O primeiro é a articulação entre os estados, por meio da construção de uma política efetiva. É nesse sentido que a Zopaca se apresenta como uma iniciativa político-diplomática relevante, ao oferecer uma base para a cooperação regional e para a construção de uma visão comum sobre a segurança e o desenvolvimento do Atlântico Sul. O segundo é a consciência situacional marítima ampliada na região, obtida por meio de vigilância ampla, persistente e independente. Trata-se da efetiva compreensão das tendências e relações que se desenvolve temporalmente no ambiente marítimo entre diversos atores, que podem impactar a defesa, a segurança, a economia e a preservação ambiental no Atlântico Sul. Por fim, a efetividade da segurança marítima depende de uma governança marítima integrada, que articule estruturas legais, institucionais e operacionais dos estados costeiros por meio de esforços cooperativos, com uma orientação estratégica focada na estabilidade e no desenvolvimento regional e com atuação baseada em capacidades robustas de vigilância, presença e resposta, compatíveis com a dimensão do Atlântico Sul. As boas práticas nos campos da consciência situacional marítima e da governança marítima integrada da Área Marítima do Atlântico Sul, a AMAS, do qual sou o atual coordenador, podem ser valiosas oportunidades para o aprimoramento da cooperação entre os países membros das OPACAS, nas áreas de defesa naval e segurança marítima, que cada vez mais tendem a compor o mesmo contínuo estratégico. Por favor, podia passar o slide? Bom, vou continuar. Antes de apresentar essas oportunidades, faz-se necessário contextualizar sucintamente a CAMAS.
como Organização Internacional de Cooperação em Segurança Marítima. A CAMAS é uma estrutura que reúne as marinhas da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, que tem sido aprimorada de forma ininterrupta desde 1967, ganhando força institucional e adaptando-se de forma resiliente às transformações geopolíticas ao longo destes quase 60 anos de existência. Um dos elementos centrais desse modelo é o sistema rotativo de coordenação, por meio do qual os 3 países costeiros, Brasil, Argentina e Uruguai, se alternam na condução das atividades, assegurando equilíbrio institucional, continuidade e compartilhamento de responsabilidades. Atualmente, o Brasil exerce a função de coordenador no biênio 2026-2027. No plano operacional, a atuação da CAMAS baseia-se em mecanismos consolidados de coordenação, intercâmbio de informações e padronização de procedimentos, estruturados em instrumentos formais, como o Manual do CAMAS. Esses mecanismos permitem alinhar práticas operacionais, reduzir incertezas e garantir interoperabilidade entre as marinhas participantes, viabilizando uma atuação coordenada no controle do tráfego marítimo. Dessa forma, a CAMAS se consolidou como um arranjo regional baseado na confiança mútua e no compromisso compartilhado com a segurança marítima. Com uma base institucional sólida, a CAMAS fomenta uma abordagem multipolar e colaborativa, que pode servir de interface com regimes mais amplos, como as OPACAS. Tendo como propósito contribuir para a construção de um sistema de governança marítima no âmbito das OPACAS, na condição de atual coordenador da área marítima do Atlântico Sul, gostaria de apresentar algumas oportunidades, simples, viáveis e acessíveis para os Estados-membros das OPACAS que não fazem parte da estrutura da CAMAS. A primeira delas diz respeito ao compartilhamento de tecnologias de monitoramento marítimo, com destaque para o Sistema de Informações sobre o Tráfego Marítimo, o SISTRAM, desenvolvido pelo Centro de Análise de Sistemas Navais da Marinha do Brasil. Trata-se de uma solução tecnológica já testada, em operação, capaz de ampliar significativamente a capacidade de acompanhamento do tráfego marítimo. Atualmente, além do Brasil, Camarões já faz uso dessa ferramenta. A disponibilização do SISTRAM aos países das OPACAS por meio de acesso remoto e acordos bilaterais representaria uma oportunidade concreta de ampliar a consciência situacional regional, promovendo não apenas o acesso à informação, mas também a capacitação técnica associada ao seu emprego. A segunda oportunidade está relacionada ao compartilhamento de tecnologias voltadas ao preparo operacional, em especial por meio do Sistema de Coordenação de Área Marítima em modo exercício, o SISCAM-ECO. Desenvolvido pelo Centro de Apoio a Sistemas Operativos da Marinha do Brasil, o sistema foi concebido para apoiar o planejamento, a coordenação e o acompanhamento de operações em ambientes de exercício. Ele permite... Agora vou voltar aqui, já que voltou o controle. Então, estamos nesse slide aqui. Ele permite, o SISCAM-ECO, a construção de cenários operacionais, o monitoramento das ações planejadas e a consolidação de dados para análise posterior, contribuindo diretamente para o aperfeiçoamento do ciclo de preparo das forças navais. Ao ser disponibilizado aos parceiros das OPACAS, o SISCAM-ECO não apenas fortaleceria a interoperabilidade, mas também criaria um ambiente comum de treinamento, no qual diferentes marinhas e guardas costeiras poderiam atuar de forma coordenada, compartilhando procedimentos e desenvolvendo capacidades conjuntas. A terceira oportunidade refere-se à necessidade de fortalecimento dos mecanismos de intercâmbio de informações, por meio da designação de pontos focais nacionais, para interagir com a estrutura da CAMAS, empregando procedimentos padronizados nos canais formais estabelecidos para o compartilhamento de dados. Essa medida contribuiria diretamente para a construção de uma percepção comum do ambiente marítimo, elemento essencial para a coordenação de ações no plano regional. Essas 3 iniciativas, de fácil implantação, demonstram que a construção de uma consciência situacional marítima integrada no Atlântico Sul poderia ser aprimorada por meio de mecanismos já existentes. Passando ao campo da governança marítima,
as oportunidades que se vislumbram também são críveis. A estrutura da CAMAS parte do princípio de que a segurança marítima é essencialmente um esforço interagências, que exige articulação contínua entre capacidades civis e militares. Sob a coordenação de um oficial-general em regime de rodízio bienal, os comandantes locais de controle operativo de cada país membro da CAMAS promovem a integração entre as respectivas forças navais e, no nível nacional, a integração entre diferentes agências com responsabilidades no domínio marítimo. Nesse contexto, identifica-se uma primeira oportunidade na designação de observadores pelos países membros das OPACAS para a participação nas atividades da CAMAS. Esses observadores teriam a possibilidade de acompanhar diretamente os trabalhos conduzidos pelos assessores do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, absorvendo práticas, metodologias e processos já consolidados. Essa imersão permitiria acelerar a curva de aprendizado nos países participantes, contribuindo para a disseminação de padrões comuns e para o fortalecimento da interoperabilidade regional. Uma segunda oportunidade residiria na participação dos países das OPACAS em exercícios realizados no âmbito da CAMAS, em coordenação com os comandantes locais de controle operativo. Essa interação possibilitaria não apenas o intercâmbio de experiências operacionais, mas também a compreensão de como se estrutura, na prática, a coordenação interagências em diferentes contextos nacionais. Adicionalmente, a participação em exercícios contribuiria para o desenvolvimento da confiança mútua, para o alinhamento de procedimentos e para a construção de uma linguagem comum entre os países envolvidos. Esses elementos são fundamentais para viabilizar respostas coordenadas e desafios que, por natureza, ultrapassam fronteiras como o tráfico de drogas e a pesca ilegal, além de outros ilícitos transnacionais. Essas oportunidades configuram-se como caminhos concretos para a construção progressiva de um modelo de governança marítima mais integrado, cooperativo e eficaz no Atlântico Sul. Falando agora como comandante de operações marítimas e proteção da Amazônia Azul, trago a experiência da Marinha do Brasil para reforçar a relevância da consciência situacional marítima e da governança marítima para o monitoramento e proteção da Amazônia Azul. E aí incluem-se as futuras unidades de planejamento e gestão do planejamento espacial marinho, que a professora Tatiana acabou de comentar. Na base da segurança marítima brasileira está o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, SISGAAS, concebido como uma infraestrutura de Estado, capaz de integrar sensores, radares, dados satélite e sistemas digitais para prover uma visão abrangente do que ocorre no mar. Mais do que um sistema de vigilância, trata-se de uma arquitetura que viabiliza a consciência situacional marítima no nível superior, permitindo transformar dados dispersos em informação estruturada e útil para a tomada de decisão e o comando e controle no nível mais elevado. A concepção dessa infraestrutura é, por natureza, multi-emprego, podendo ser compartilhada com os diversos órgãos do Estado que possuem responsabilidades sobre atividades marítimas, ou seja, contribui para ações de combate a ilícitos transnacionais, para a proteção ambiental e para a resposta a emergências na Amazônia Azul. A partir dessa base, torna-se possível adotar uma abordagem preventiva, orientada por dados e baseada em inteligência marítima. Ao identificar riscos ainda em estágios iniciais, o Estado passa a atuar antes que as ameaças se consolidem, aumentando o risco percebido pelas organizações criminosas e reduzindo a atratividade das atividades ilícitas. Nesse processo, ao concentrar no COMPAAS a função de CAMAS, a Marinha do Brasil cria uma sinergia direta entre a arquitetura nacional de consciência situacional marítima e a estrutura regional de governança da AMAS, ampliando a capacidade de coordenação e de cooperação no Atlântico Sul. Passando às considerações finais, gostaria de destacar 4 aspectos relevantes. Inicialmente, verifica-se que a consciência situacional marítima no Atlântico Sul somente se traduz em estabilidade regional quando inserida em uma estrutura de governança capaz de organizar respostas, distribuir responsabilidades e alinhar interesses entre os Estados. Outro aspecto a ser destacado é a possibilidade da CAMAS atuar como elemento regional catalisador, ao transformar a consciência situacional marítima produzida em nível nacional em capacidade de ação coordenada no âmbito das OPACAS.
Isso permitiria a atuação dos Estados de forma integrada e complementar, e não fragmentada, aumentando a eficiência coletiva e reduzindo lacunas exploradas por ameaças transnacionais. Adicionalmente, vislumbra-se o espelhamento da estrutura da Camas na costa ocidental da África, ou a possibilidade, mediante análise pelas partes interessadas, da projeção da estrutura da Camas para além de sua configuração original, incorporando novos atores no âmbito das opacas, como oportunidades concretas para fortalecer a governança marítima no Atlântico Sul. Por fim, torna-se evidente que a Camas pode ser compreendida como um mecanismo de baixo custo e uma ponte no campo da segurança marítima para o regime mais amplo das opacas. Aproveitando-se de uma estrutura flexível, baseada em cooperação técnica, seria possível avançar na integração regional e no campo da segurança marítima, sem a necessidade de arranjos complexos ou elevados custos institucionais. Consciente de que a Camas oferece um caminho pragmático, com estrutura técnica e operacional robusta para contribuir com suas boas práticas para a manutenção do Atlântico Sul como zona de paz, estabilidade e cooperação duradoura, vejo com muito entusiasmo a inclusão da AMAS no item 7 da Declaração do Rio de Janeiro, assinada ontem, como referência-chave para o monitoramento das linhas de comunicação marítimas e fluviais, para o fortalecimento da consciência situacional marítima e para o desenvolvimento dos arranjos cooperativos similares no Atlântico Sudeste. Com isso, encerro minha apresentação, agradeço a atenção de todos e coloco à disposição para esclarecimentos adicionais no período de debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Almirante Calixto. Excelente apresentação, tema obviamente bastante importante. Obrigado. Bom, já iniciando o período de debate, a primeira questão seria para a senhora, doutora Tatiana. Ela foi formulada pelo comandante Visaco do CEPEM, da Escola de Guerra Naval. A estratégia de cooperação do Rio de Janeiro prevê, no bloco 2, a realização de workshops sobre metodologias e sistemas de informação. Como o Brasil, utilizando o projeto piloto PENSUL como base metodológica, pode liderar a construção dessa linguagem comum nas opacas, assegurando que o índice do ZIMAR seja adotado como padrão regional para medir o desempenho sistêmico do Atlântico Sul. Ouvem? Pode falar. Tá ligado. Tá ligado? Muito bem. Então, eu acho que a proposta aqui se não for só uma, digamos assim, uma inspiração com que o PENSUL traz, que pelo menos se adote a mesma lógica. Então, para fazer esse quebra-cabeça inicial do PENSUL, de como trazer uma metodologia que fosse factível para todas as regiões brasileiras, né, considerando as nossas limitações em termos de dados, mas não só isso, também como filtrar quais seriam os aspectos mais importantes, mas sempre dentro de uma lógica que a gente chama de sistêmica integrada. Então, quando, lá no início, quando a gente fala das premissas, né, do Planejamento Espacial Marinho do Brasil, que aparece a base sistêmica ou ecossistêmica integrada, a gente vê isso. Então, como que se pode, numa maneira bastante agregada, trazer quais são os elementos principais de estruturação do espaço em termos de como se elaboram as unidades de planejamento e gestão, mas também como é que a gente pode caracterizar essas unidades nesses blocos principais que seriam de interesse, considerando os objetivos do planejamento espacial marinho. Então, se entende que, no âmbito das opacas, esses blocos são os mesmos, a gente poderia ter uma replicação quase que imediata, mas, se não, então, pelo menos que se mantivesse a lógica integrada, considerando que o que se traz aqui, nesse tripé, né, de benefício socioeconômico, conflito e risco, que, muito bem,
aqui se fala laranjas, ali se fala maçãs, mas a gente traduz tudo isso para calorias. E eu usei um péssimo exemplo, porque maçã eu acho que não tem muitas calorias, mas eu acho que vocês entenderam. Então, não interessa como que os registros se fazem, em termos de registro de dados, mesmo base, a gente trazer isso para um nível mais genérico, mais integrado, mas que possa possibilitar, então, o diálogo daquilo que é mais importante em termos estruturais desse sistema, agora falando do Atlântico Sul de uma maneira geral. Então, em termos de inspiração, eu diria isso. Então, primeiro se discutir, ok, quais são os principais aspectos estruturais que a gente precisa estabelecer e padronizar para o nosso diálogo comum, e, a partir daí, então, a adoção ou não de um índice parecido com o IDUSE, ou qualquer outro que melhor reflita a estrutura e funcionamento do Atlântico Sul como um todo, considerando as principais preocupações dos países envolvidos. Obrigado, doutora. Pergunta agora do comandante Pedro Neto, seu aluno do SEMOS de Angola, está cursando conosco lá na Escola de Guerra Naval, para o almirante Caristo. Em termos de operabilidade, interoperabilidade, empregando os meios navais, o que a Marinha do Brasil tem feito para contribuir para a segurança marítima do Atlântico Sul? Muito boa pergunta, porque me dá a oportunidade de fazer o anúncio de uma entrega importante da Marinha do Brasil para as opacas, que é a Operação Guinex. Já é a 6ª operação que vai ser realizada esse ano, sob coordenação da Marinha do Brasil, em benefício dos países membros das opacas, em especial do Golfo da Guiné. Hoje, o navio Patrulha Oceânico Araguari começa a sua operação saindo de Natal em direção ao Golfo da Guiné. E lá vai realizar a interoperabilidade com 6 países membros das opacas. Então, nosso compromisso no nível operacional, que reflete o compromisso político-diplomático, ele se concretiza todos os anos desde 2021. Obrigado, almirante. Só um minuto aqui. Bom, o pesquisador José Ricardo Araújo, do Núcleo de Avaliação da Conjuntura, parabeniza os dois pela palestra. Como mencionado, diversos países das opacas possuem elevado potencial em recursos energéticos e minerais estratégicos. Em um contexto de crescente competição geopolítica por cadeias de suprimentos seguras, minha pergunta é de que forma o PEN pode incorporar as dinâmicas geopolíticas associadas à expansão do setor energético, conciliando objetivos de desenvolvimento econômico, sustentabilidade e segurança estratégica no Atlântico Sul. Doutora. Muito bem, vou colocar primeiro as nossas limitações, né? Que o PEN ele enxerga as infraestruturas em terra, como a gente falou, as infraestruturas terra-mar, ou melhor dizendo, que infraestruturas que são chave para o desenvolvimento dos setores marítimos, mas a gente não avalia, o que eu acho que nesse caso seria um salto a seguir, questões que são mais de continente, digamos assim. Mas, por outro lado, justamente o que o planejamento espacial marinho traz, é uma primeira camada que dá base para o planejamento, porque ele já antecipa as áreas que são as áreas com hotspots de conflito, não somente considerando a situação atual mais projetada, e também as áreas que a gente considera, ou está chamando nesse primeiro momento, de unidades de planejamento e gestão que são estratégicas, ou seja, elas apresentam, segundo os nossos modelos, um grau de conflito baixo, e elas tendem a manter um desempenho alto, ou apresentam já no baseline um desempenho alto e mantêm, ou elas têm um crescimento progressivo desse desempenho no cenário que a gente vem trabalhando de 20 anos. Então, essa dica, entre aspas, digamos assim, de quais as unidades seriam mais estratégicas do ponto de vista da implementação de novas atividades que ainda não têm uso no nosso espaço oceânico, já nos dá uma primeira dica em termos de, ok, se eu escolher essa unidade aqui para implementar esse determinado setor, eu consigo já de antemão prever que eu teria, abre aspas, menos problemas se eu colocar ou não numa unidade vizinha. Então, do ponto de vista do que a gente está pensando para essa primeira versão do planejamento espacial marinho,
e é necessário dizer que essa é uma primeira versão, então, claro que ele vai passar no futuro por revisões, e a estrutura que foi montada justamente também visa facilitar essa atualização e essa melhoria ao longo do tempo, à medida que novos elementos aí se considerem mais importantes. Não sei se eu respondi de maneira satisfatória. Obrigada pela pergunta, aliás. As perguntas começaram a subir aqui. Para acompanhar aqui está complicado, né? Aí, vamos, a próxima pergunta para o senhor, almirante Calixto. No contexto das opacas, a pergunta feita pelo Matheus Alves, pesquisador também lá do Núcleo de Avaliação da Conjuntura, no contexto das opacas e dos desafios crescentes à segurança marítima do Atlântico Sul, como podemos aqui, como harmonizar esse princípio, ou seja, da liberdade de exploração científica, a pergunta pode ser para os dois, com os demais estados das opacas, a necessidade de coibir a coleta de... Porque quando entra outra pergunta, pula. Espera aí. No contexto das opacas e dos desafios crescentes à segurança marítima do Atlântico Sul, como os senhores e as senhoras veem o papel das parcerias estratégicas entre as marinhas e as empresas de confiança, para acelerar a introdução de novas capacidades navais, especialmente comando e controle, mantendo ao mesmo tempo a soberania e o controle tecnológico em nível nacional? Pode ser, o almirante Calixto pode responder, se a senhora quiser complementar, por favor, almirante. O desenvolvimento da área marítima do Brasil, em termos de investimento, de empresas, ele requer também que, do lado da Marinha, haja o monitoramento e a proteção, para garantir que a gente tenha soberania sobre essa área. Há um exemplo muito bom, que é o da Transpetro e da Petrobras, que são parceiras com quem nós lidamos no dia a dia, conversamos no âmbito da troca de informações, da consciência situacional marítima, da inteligência marítima, para que os navios da Transpetro e as estruturas offshore da Petrobras possam operar, fazer suas travessias, contribuir para o desenvolvimento econômico do Brasil com segurança. Nesse caso recente do conflito do Irã, havia um navio da Transpetro, 2 dias antes da primeira ação cinética dos Estados Unidos, lá na região, e o Compaz, por meio do seu monitoramento e dessa parceria com as empresas nacionais, conseguiu orientar para que o navio saísse em tempo de sofrer algum risco. Então, no dia a dia, isso acontece, e essa parceria é muito importante entre a indústria, entre as empresas e a Marinha do Brasil. Obrigado. Professora, por favor. No acordo Mercosul-União Europeia, a cooperação aduaneira possui importância destacada, inclusive com a inclusão no seu texto de Safe Framework da Organização Mundial das Aduanas, que é destinada à segurança das cadeias de suprimento globais. Nesse contexto, a pergunta é mais para o Calixto. Vossa Excelência poderia comentar a respeito da cooperação aduaneira no âmbito das opacas? Bom, no caso do Brasil, a Receita Federal é parceira também do Brasil, a troca de informações, e quando é necessário realizar o apoio às atribuições da Receita Federal no campo aduaneiro, a Marinha, cumprindo a Lei Complementar 9799, presta o apoio nas áreas de inteligência, comunicação e treinamento, e troca de informações. Então, a gente está à disposição o tempo todo. A Marinha conversa com outros, além da Receita, com a Polícia Federal, alguns temos acordos de cooperação técnica, e, quando necessário, os agentes da Receita, para exercer suas atribuições aduaneiras, solicitam apoio da Marinha a partir do porto para o mar, com os nossos meios navais que estão em prontidão. Obrigado. Doutora Tatiana, no caso do planejamento espacial marinho no sul do Brasil, temos a antecipação de conflitos entre o uso de forma integrada, ainda na fase de construção dos cenários. Na avaliação da senhora, abordagens desse tipo seriam aplicáveis no contexto das OPAC, e quais seriam os principais desafios para a adoção, na escala regional no Atlântico Sul?
Muito bem, então, como é que a gente vem sistematizando e modelando a questão de conflitos para o PEN, né? Então, voltando um pouco ainda à premissa de ter uma base ecossistêmica, a gente considera um conflito quando dois setores, ou eles competem por esse mesmo serviço, pelo mesmo recurso, ou eles influenciam negativamente o uso desse serviço por um outro setor, não somente na área específica onde eles operam, mas, às vezes, a grandes distâncias. Então, essas relações de distância, como a gente vinha falando lá no início das teleconexões, variam de acordo com os pares de setor que a gente vem analisando. Então, isso tudo é sempre feito em pares, né? Setor A com setor B, setor A com setor C, e aí a gente tem uma medida integrada toda no final. Do ponto de vista metodológico, para agregar, ou melhor dizendo, para expandir isso para o âmbito das opacas, não haveria grandes restrições em termos técnicos, porque os setores basicamente são os mesmos. A gente tem aí setores que já atuam, outros que estão por vir, mas a abordagem basicamente é igual. Então, a gente considera os atuais e também os futuros, só que, claro, que numa área maior e talvez com um nível de agregação também um pouco maior. Obrigado, doutora. Almirante Calixto, se os estados africanos das opacas aprofundassem sua participação na CAMAS, como o senhor comentou, como o senhor avalia o potencial dessa articulação para fortalecer a soberania marítima e a governança do Atlântico Sul? Além disso, em que medida isso poderia contribuir para mitigar os ilícitos marítimos, especialmente no Golfo da Guiné? Completamente, comandante. É o que nós fazemos hoje. A CAMAS está convidando as marinhas e as guardas costeiras dos países membros das opacas que não estão aqui do lado do Atlântico Sul, aqui do lado da América do Sul, para enviarem observadores, e eu farei esse convite formal em seguida a esse simpósio, para que estabeleçam pontos focais para a troca de informações, para a troca de informações de inteligência, e participem dos nossos exercícios no âmbito da AMAS anualmente. Com uma estrutura consolidada, que tem um manual próprio, que já foi desenvolvido ao longo de 60 anos de existência da CAMAS, nós podemos contribuir com treinamento para esses observadores internalizarem nas suas marinhas e guardas costeiras, para que a gente consiga ensinar, trazer treinamento para os representantes sindicados, poderem desenvolver a sua doutrina de controle naval do tráfego marítimo, que possam desenvolver as suas capacidades de inteligência e possam testá-las nos nossos exercícios. Então, tudo isso junto e aproveitando de uma estrutura já robusta que existe, a AMAS entende, a Marinha do Brasil está nela, que haverá grande avanço na segurança marítima no Atlântico Sul, especialmente no Golfo da Guiné. Lá nós estaremos em breve com o navio Patrulha Oceânico Araguari, que realizará treinamento, capacitação, construção de capacidades em 6 marinhas e guardas costeiras da região, o que corrobora com essa iniciativa da AMAS. São iniciativas paralelas. A AMAS está aberta para que os países das opacas usem a nossa estrutura e aprendam com ela, e, ao mesmo tempo, a Marinha do Brasil continua o seu compromisso com a segurança marítima regional, em especial com a do Golfo da Guiné, com o emprego de meios na região. Almirante, me permita, doutora, vou aproveitar aqui uma outra pergunta que tem relação com essa que o senhor comentou. O senhor avalia a possibilidade de, no futuro, o exercício Guinex passar a ser um exercício conjunto, organizado pelo Ministério da Defesa, a fim de incorporar também a Força Aérea Brasileira e o Exército Brasileiro nesse esforço de presença junto aos países irmãos da África Ocidental? Sim, perfeitamente. E o COMPAI está à disposição da Força Aérea, do COMAI, no caso do COTER, do Exército, para que possamos discutir essa possibilidade no futuro. Ficaremos muito felizes se isso acontecer. Obrigado. Doutora Tatiana, última questão aqui. Como a senhora vê a possível colaboração com outros países, se a senhora já tem conhecimento, ou se, especialmente a Universidade da Senhora, a Federal do Rio Grande do Sul, já tem algum tipo de parceria com os países da costa ocidental africana que possam contribuir para esse PEN do Atlântico Sul? Eu gostei dessa ideia do PEN do Atlântico Sul. Bom, pelo menos no grupo
que se formou para a equipe do Pensul. A gente acha que não tem parcerias já estabelecidas com o continente africano nesse contexto, com esse escopo, né? Tem algumas outras iniciativas, João Nicolotti pode me ajudar aqui, no Atlântico Sudoeste, mas mais voltado também, muito inclusive, na padronização de como padronizar esses dados, como fazer essa compatibilização de bases. Por exemplo, às vezes um recurso pesqueiro que aqui é protegido, é pescado no país vizinho, então como é que a gente se entende ao padronizar tudo isso dentro de uma mesma linguagem, eu acho que seria o objetivo. Não tenho conhecimento, pelo menos no nosso grupo, a gente não tem nada estabelecido em termos de cooperação, mas, obviamente, que estamos aí abertos a protocolos de cooperação. Muito obrigado. Gostaria de agradecer aos dois palestrantes pelas suas brilhantes apresentações, super importantes. Aproveito para pedir novamente desculpas, né, pelos problemas técnicos que nós tivemos aí de direção de energia, mas acho que ficou claro hoje pela manhã, não apenas pelas apresentações do nosso painel, mas também pelas apresentações que nos antecederam aqui, sobre o momento que nós estamos vivendo. Uma grande oportunidade para nós tirarmos, digamos assim, do papel, né, transformarmos a decisão política desse espaço Atlântico Sul ser um espaço mais integrado, um espaço que nós possamos aí nos ajudar mutuamente em várias áreas, não apenas na parte da economia, na parte científica, mas também na parte da segurança marítima. Então, com isso, com a autorização do senhor chefe de Estado-Maior, almirante Léo Ferreira, nós encerramos o nosso evento e farei a entrega dos diplomas para os nossos dois panelistas, pedindo uma salva de palmas a todos, por favor. Está encerrado o simpósio. Informamos que todos os almirantes e participantes da reunião de trabalho, que abordará discussões técnicas no período da tarde, estão convidados a se dirigirem à parte alta da ilha para o almoço. Em frente ao auditório, temos 4 vans para apoiar neste deslocamento. O Ministério da Defesa, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, o Estado-Maior da Armada e o Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha